de quase R$ 6.500, ok? Então, se você somar, se cada contribuinte brasileiro doasse R$1, o esporte teria a mais por ano de R$24 milhões. E segundo o Ministério da Fazenda, esse potencial pode chegar a R$4 bilhões por ano. Um projeto demora em média 8 meses para ser aprovado, tá certo? A não ser quando você tem uma carta de intenção, ou seja, você fez um projeto e você tem a Votorantim perto da tua escola, que ela garante que ela vai botar o dinheiro se esse projeto for aprovado, a gente tem aqui, então, uma antecipação do julgamento desse projeto para ser aprovado, ok? Eu vou trazer aqui o slide que eu mais gosto, ok? Que são dados estatísticos. Quem gosta de matemática, como eu gosta de estatística, tá? Em 2007, quando a lei foi criada, o número de projetos aprovados geraria uma renúncia fiscal aprovada de 150 milhões. Nesse ano, 13 projetos conseguiram captar recursos, totalizando 51 milhões de reais, ok? 79% dos projetos, portanto, conseguiram sucesso na captação. Um ano depois, a lei já era conhecida, madura, a renúncia aprovada quase que triplicou, mas se vocês observarem, apenas 29% dos recursos foram captados. E por que isso? De novo, falta comunicação, né? As empresas ainda desconhecem que podem apoiar projetos relacionados à lei de incentivo federal, ok? Então, a gente conseguiu aí ter um número de projetos que quase triplicou, tá certo? Mas a parte de captação de recursos, ela foi 1/3, ok? E os absurdos continuam acontecendo, né? De 2007 a 2010, captou-se apenas 258 milhões de 1 bilhão aprovado, revelando aí essa completa desinformação que eu estou fazendo questão de reforçar, assim como 80% desse recurso foi para esporte de rendimento, que reforça aí o poder midiático do esporte, ok? Então, seria uma obrigação dessas empresas que têm autorização do governo para explorar a energia elétrica, explorar a telecomunicação, o dever de comunicar isso, tá certo? Então, estamos nós aqui desse lado, com esse esforço muito grande, tentando reverter essa situação. Em 2010, apenas R$1.600.000 foi arrecadado de doação de pessoa física, tá? Aqui eu começo a trazer dados que eu acho interessante e importante estar ressaltando, né? Em 2010, a Bahia, estado do nosso ministro Orlando Silva, captou 71% dos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Uma coisa que eu aprendi na escola é fazer conta, tá certo? E para mim é um paradoxo muito grande que o maior estado da federação, o estado que mais arrecada imposto no país, tenha conseguido absorver apenas 37% dos recursos. A única coisa que eu não sou é burro, tá certo? É um absurdo o que se faz com dinheiro público nesse país, a orientação que esse dinheiro público recebe a partir do momento que ele sofre uma ingerência política, tá certo? E de novo, como eu não preciso do Ministério do Esporte para viver, eu faço aqui as minhas críticas de maneira muito clara, para poder todo bom ouvidor saber para onde é que vai o recado, tá certo? A gente traz aqui também os estados que sequer foram aprovados projetos, ok? De novo, é um absurdo, né, que se entenda que apenas o Sudeste pode captar recursos, né, recursos concentrados no Sudeste, e que a maioria dos estados do Norte, do Centro-Oeste e do Norte e do Centro-Oeste não tem ainda captado nenhum recurso, ok? Hoje no Brasil são mais de 137 mil instituições que podem receber renúncia fiscal, então esse percentual de 4,6% ele está muito parecido com o percentual da cultura, tá? A cultura consegue arrecadar 5% de investimento e o esporte consegue arrecadar 4,6%, ok? Outros dados estatísticos, e aí é importante a gente detalhar um pouco mais essa informação, tá? Apenas 1,4% das pessoas que trabalham nas prefeituras do Brasil inteiro, tá, são dedicados à área do esporte, tá? Apenas 12% das escolas públicas municipais têm alguma instalação esportiva, tá? Apenas 7% dos municípios têm algum tipo de complexo esportivo. Eu estou falando de 400 escolas
contra mais de 5.500 municípios brasileiros que têm complexo esportivo. Tá? E, de novo, 67% concentrado no Sudeste. Uma coisa também que salta aos olhos, né, é o investimento em futebol e futsal, que concentra 95%, sendo que esse não é o esporte principal que se pratica na escola, segundo o Cássio é o handebol, né, Cássio? E a gente tem aí sim uma informação importante e boa para a gente, é que o vôlei já tem hoje 60% dos investimentos, ok? Aqui, pessoal, eu vou começar a falar para vocês da coisa que talvez reflita a maior importância desse seminário de hoje, ok? Que é o conhecimento que vocês vão sair daqui e vão poder multiplicar de como vocês, educadores, podem se beneficiar das leis de incentivo, tá certo? A gente tem que saber usar a lei a nosso favor, ok? Então a lei, ela permite o investimento da empresa em infraestrutura esportiva, tá? Então, gente, esse é o momento de cada um de vocês pegar a prancheta e fazer o dever de casa, construir o seu projeto, construir um projeto de fazer uma piscina, de um equipamento de ginástica artística, de reformar a quadra, de construir a quadra, tudo isso com o recurso da Lei Federal de Incentivo e também com o recurso da Lei Estadual. Essa é a maior oportunidade que vocês têm na mão, tá? Tem gente que pode achar que isso é besteira, tá? Mas assim, no mês passado, eu vou pedir só para vocês diminuírem um pouquinho a conversa, que senão eu perco um pouco o raciocínio, tá? No mês passado, a gente teve 4 patrocinadores para o nosso projeto Copa Escolar de Vôlei. A AES Eletropaulo, Açúcar Guarani, Lorenzetti e Eurofarma. No mês seguinte ao nosso fechamento das 4 cotas, esse mesmo recurso, Ricardo, pode subir e senta aqui com a gente, por favor. No mês seguinte, essas mesmas empresas tinham em caixa 500 mil, 700 mil para continuar investindo e nós não tínhamos projetos prontos para receber. Então a gente consegue trazer para essa realidade da lei do Estado uma vantagem competitiva que a lei federal não traz, tá? Que é o patrocinador poder colocar dinheiro dentro de um projeto não dependendo de lucro. E ainda mais, né, é uma lei que ela dá 100% de renúncia fiscal, ok? No Rio de Janeiro, onde também existe uma lei de esporte para o ICMS, lá a empresa que bota o dinheiro tem que pegar 20% de recursos de caixa para botar num projeto. Então isso acaba, por vezes, afastando o investimento da empresa. E um outro problema que tem na lei do Rio de Janeiro, o patrocinador é corresponsável pelo investimento. O que significa dizer isso? Significa dizer que se a Ambev, a Brahma lá, né, botou dinheiro num projeto esportivo do Estado do Rio de Janeiro e o proponente não prestou conta de maneira adequada, não entregou o projeto direito, enfim, no final das contas, e aí o Ricardo vai falar disso com mais propriedade, o projeto recebe uma série de restrições para sua aprovação e nessa restrição o CNPJ da empresa patrocinadora também fica inabilitado, tá? E também aqui em São Paulo tem uma outra vantagem gigantesca, né? Você tem 60 milhões de reais destinados somente para o esporte e você tem 60 milhões destinados somente para a cultura, diferente no Rio de Janeiro, que lá são 40 milhões de reais divididos entre cultura e esporte e 70% desse recurso vai para a cultura no Rio de Janeiro, tá certo? Então aqui as grandes vantagens são essas, principalmente de não competir com o PROAC e não pedir contrapartida financeira. Aqui tem uma parte mais técnica da lei, né? E essa aí é uma parte que o Ricardo, que é o controller nosso, que vai poder detalhar quem tiver interesse. Uma empresa que paga lá 20 milhões de ICMS por mês pode destinar por mês um total de 128 mil reais para um projeto esportivo, tá certo? Então, quantas empresas pagam esse montante de imposto de ICMS aqui em São Paulo? São milhares, eu garanto para vocês que são milhares, tá certo? Vou deixar essa parte para o Marcelo, para ele poder detalhar um pouquinho mais as modalidades, né, as manifestações que a Lei de Incentivo ao Esporte do São Paulo pode ser construído, né? Eu só vou passar pelos textos aqui, então você pode fazer projeto educacional, formação esportiva, rendimento, sócio-desportiva. E aí o slide não me ajudou aqui.
ok? Participativo.